Quem trouxe uma Bíblia, diga amém. Abra sua Bíblia, por favor, no segundo livro do nosso cânon, Êxodo. Enquanto você procura o texto ou o livro, eu quero saudar a todos os irmãos que estão acompanhando esta programação pelas redes sociais da Assembleia de Deus em Feira de Santana. Sintam-se fraternalmente abraçados. Que Deus em Cristo continue alcançando a vida de cada um de vocês. Êxodo capítulo de número 3. Prometo que eu serei sucinto nesta prédica, é apenas uma meditação. Êxodo capítulo de número 3, a partir do versículo de número 1. Quem achou, diga amém. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do Cananeu e do Eteu e do Amorreu e do Ferezeu e do Eveu e do Jebuseu. Só até aqui a nossa leitura esta que estará consubstanciando esta rápida reflexão. Meus irmãos, eu quero pensar convosco acerca da seguinte mensagem: a crise, o homem e Deus. A crise, o homem e Deus. Dá para a gente repetir? A crise, o homem e Deus. Apenas 38 pessoas conseguiram repetir. Toda a igreja, vamos lá? 1, 2, 3. Para entendermos o capítulo 3, é necessário obedecermos uma regra da hermenêutica, que é a ciência que nos ajuda a interpretar a Bíblia. E uma das regras da hermenêutica é: todas as vezes que você estiver lendo um capítulo, faz-se necessário estudar o seu contexto. O contexto pode ser um contexto imediato, ou pode ser um contexto mais remoto, não importa. Para entender um capítulo de forma mais verticalizado, é preciso conhecer o seu contexto. E para pregar sobre o capítulo 3 de Êxodo, eu preciso conhecer o contexto do capítulo 3. Contexto este que começa no capítulo de número 1. O capítulo 1 do Êxodo
tem algumas pontuações que precisam ser observadas para que possamos entender o capítulo 3. E a grande pergunta é: o que vemos no capítulo de número 1 do livro do Êxodo? O que vemos é gemido, o que vemos é sofrimento, o que vemos no capítulo 1 do Êxodo é servidão, o que vemos no capítulo 1 do Êxodo é a instalação de uma crise. O texto é claro, o texto é cristalino, o texto é assertivo. E ele nos explica com clara evidência, a partir do capítulo 1, versículo 7, as razões porque o povo de Deus começara a mergulhar numa crise. Capítulo 1, versículo 7, o texto diz que os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Versículo 8, uma outra razão para o estabelecimento da crise. Depois do quê? Depois do crescimento do povo de Deus, depois que o povo de Deus frutificou muito, depois que o povo de Deus aumentou muito, depois que o povo de Deus multiplicou-se muito, depois que o povo de Deus se fortaleceu grandemente e a terra do Egito se encheu desse povo, levanta-se um homem, um novo rei, e o texto faz questão de dizer que este rei não conhecera José. Desculpa, mas esse rei aqui sofre no mínimo de amnésia, porque esse esquecer aqui é um esquecimento proposital. Por que, pastor Manassés? Porque ele quis esquecer de José e dos feitos de José, porque José não era egípcio, José não era da linhagem dos faraós. E percebam que este esquecimento aqui é um esquecimento forçado. Ele quis esquecer, porque a história antiga diz que quando um rei, um faraó, assumia o trono, ele vinha de uma dinastia, de pai para filho, que recebeu do avô, e as informações eram catequizadas. Ele tinha que estudar a história, ele tinha que dominar a história do seu povo para ser, no mínimo, um faraó regular. E a história do Egito contava muito bem sobre José. Quem foi José? O que Deus fez através de José? Deus usou José para mudar a história política e organizacional do Egito. Então, logicamente, era impossível alguém dizer: eu não conheço o tal de José, mas o texto diz que ele se apresenta e diz: não conheço, esse José eu não conheço, porque propositadamente ele queria apagar a história de um grande homem de Deus. Por que razão? Porque este homem de Deus, que foi para o Egito, depois levou a sua família para lá, este homem agora estava crescendo, este homem cresceu, esta família cresceu, este povo cresceu, este povo estava debaixo da mão de Deus, e quem está debaixo da mão de Deus só multiplica, só cresce. Quem está debaixo da mão de Deus só rompe de vitórias em vitórias. Deixa eu dizer um detalhe para você: tem crescimento que nós recebemos da parte de Deus que só incomoda. Deus muitas vezes nos abençoa, muitas vezes Deus nos dá algo especial, e algumas outras pessoas ficam incomodadas, se sentem mal, mas não se preocupe não, você não é a primeira pessoa e não será a última. Sempre que o povo de Deus crescer, vai incomodar
incomodar. E quando incomodar, vai ter sempre alguém que vai reagir para tentar parar com a marcha dele, com a marcha dela, tentar parar com a marcha da igreja. Mas a igreja não está debaixo da bandeira do Brasil. A igreja está debaixo da promessa de Deus, do sangue de Jesus Cristo. E é o sangue de Jesus Cristo que nos garante a vitória. Quem compreende o que eu estou dizendo, diga amém. A crise, o homem e Deus. A crise, sempre que houve mundo, a crise sempre existiu. Crise em todas as instâncias. Crise no judiciário, crise no legislativo, crise no executivo, crise nas famílias, crises interpessoais, crises sociais. Sempre, por causa do advento do pecado, as crises sempre vão existir. Só vão acabar as crises como quando ouvirmos a voz do arcanjo e a trombeta de Deus for tocada e a igreja sair desta terra ao encontro de Jesus Cristo nos ares. Aí as crises vão acabar de uma vez por todas. Mas enquanto aqui estivermos, nós iremos sempre enfrentar crise. A crise e o homem diante da crise sempre faz papel de homem. E eu digo sempre que no meio da crise, o homem sempre vai fazer papel de homem, o diabo sempre vai fazer papel de diabo, mas Deus sempre fará papel de Deus. Eu vou repetir para ver se você dá um glória ao nome do Senhor. No meio da crise, sempre na crise vai ser assim: o homem vai fazer papel de homem, o diabo vai fazer papel de diabo, mas Deus sempre fará papel de Deus. E qual é o papel do homem da crise? É o que nós estamos vivendo aqui com esta pandemia, não é? É o medo, é a instabilidade, é o pavor por causa da ameaça de perder o emprego. O cidadão passa 5, 6 anos lutando para fazer um concurso público, porque ele deseja ter estabilidade, mas agora já não tem tanta estabilidade assim, por causa das interpretações aí que dão o judiciário, o STF, né, que seria o guardião da Constituição, mas cada um em insegurança jurídica deplorável. Nós estamos inseguros até em virtude daqueles que deveriam trazer segurança para nós. O homem no meio da crise tem pavor da morte. O homem no meio da crise tem pavor de estar sem casa, sem alimentação. Este é o papel do homem. O homem sempre será instável diante da crise. Aí vem uma outra pergunta: pastor Manassés, e qual é a função de Deus? E qual é o papel de Deus no meio da crise? O texto que nós lemos revela-nos a postura de Deus diante da crise do seu povo. Quem quer aprender, diga amém. Volte agora para o capítulo 3, porque agora você já entendeu todo o contexto dos primeiros 2 capítulos do livro do Gênesis. Capítulo de número 3, revela-nos com clara evidência a postura de Deus diante da crise que a igreja, que o povo de Deus enfrenta. O que é que eu aprendo no capítulo de número 3? A partir do versículo de número 6. Deus está numa atitude dialogal com Moisés. Deus se apresenta em glória a Moisés. Apareceu a Moisés o anjo do Senhor. Os teólogos aqui afirmam que é o próprio Cristo pré-encarnado que se apresenta a Moisés, e ele faz isso numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Perceba que ele chegando, ele chega dizendo para que veio, ele chega em glória, aleluia, já tem gente que já entendeu aqui o mistério. Ele chega dizendo para que ele veio, ele chega numa chama de fogo, ele vem em uma glória, se apresenta a Moisés, e cheguei, Moisés, para resolver a crise. Eu cheguei para dar um basta nesta crise. Aí Deus se apresenta a Moisés e diz assim: Moisés, eu sou. Só ele pode dizer isso, mais ninguém. Eu sou. O Senhor é quem? Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Eu já aprendo uma verdade aqui. Deus estava dizendo para Moisés: no meio da crise do meu povo, eu sou o Deus de todas as gerações passadas. Eu fui o Deus do teu pai, fui o Deus de Abraão, fui o Deus de Isaac e fui o Deus de Jacó. Em
todas as gerações passadas que viveram crises, porque o teu pai passou por crise, Abraão passou por crise, Isaac passou por crise, Jacó passou por crise, mas em todas estas crises eu me manifestei como um Deus fiel. Eu fui fiel às gerações passadas e serei fiel a esta geração, porque eu não minto, eu não me atrapalho, eu não erro, nada impede o meu agir diante da crise. Quem está entendendo, por gentileza, levanta a mão e dá um glória ao Rei do Universo que está presente nesta reunião. Quem é o Senhor no meio da crise? Eu sou o Deus de Abraão. E por que o Senhor é o Deus de Abraão? Eu sou Deus de Abraão porque eu sou Deus das alianças intermináveis, alianças que não quebram. Quem és o Senhor no meio da crise? Eu sou Deus de Abraão, mas também sou Deus de Isaac. Por que o Senhor é Deus de Isaac? Porque eu sou Deus que cumpro as promessas que faço. E porque, além de Deus de Abraão, além de Deus de Isaac, por que é que o Senhor é Deus de Jacó? Eu sou Deus de Jacó porque eu também sou Deus dos fracos. Quem é Jacó? Suplantador, trapaceiro, aleluia. Dá um glória a Jesus aí, vai. Eu sou Deus dos fraquinhos, eu não sou Deus apenas dos fortes, eu sou Deus dos fraquinhos. Do Jacó que era fraco, trapaceiro, vacilante, errante, muitas vezes, nem a esses eu abandono no meio da crise. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, eu sou o Deus de teu pai. Eu sou Deus que nas lutas relembra você que sou fiel. Relembra você que cuida de todas as gerações. Cuidei das gerações passadas e vou continuar cuidando desta geração. Aleluia, aleluia. Quantas outras crises a igreja já viveu, talvez até pior do que o Covid-19. Quantos outros apertos a igreja já... É só estudar a história da igreja, a eclesiologia, você vai perceber que a igreja sempre recebeu as suas pancadas violentas. A igreja sempre passou por momentos instáveis, sempre passou por perseguições, sempre passou por momentos deploráveis. Mas a igreja continua de pé, a igreja continua de pé. Vocês continuam de pé, porque é assim, a igreja vai permanecer de pé. Com Covid ou sem Covid, a igreja vai continuar de pé. É o mundo levantando a igreja de pé, é o mundo espancando a igreja de pé, é o diabo fazendo careta e a igreja de pé. Se tiver hospital, a igreja vai ficar de pé. Se não tiver, vai ficar de pé também. Se vai ter lockdown, a igreja vai continuar de pé. Se não vai ter, a igreja vai continuar de pé. Se houver decreto para fechar os templos, a igreja vai continuar de pé. E se a coisa acochar muito, se não tiver mais saída para frente, se não tiver mais saída para a igreja para o lado direito ou para o lado esquerdo, porque para voltar não dá mais. Se não tiver saída para a igreja mais nesta terra, só tem uma saída, e a saída é para cima. A saída é para cima. Se apertar, tem um escape. Se apertar, tem um escape. Se apertar, tem um escape. Curamandera Covandácia. Aí Deus continua. Diz Moisés, eu sei que já existe crise. Eu sei qual é o comportamento do homem no meio da crise. Mas deixa eu me apresentar para você como é que eu ajo no meio da crise. Eu sou o Deus das gerações passadas. Fui fiel a todas elas. E serei fiel a você também e ao meu povo. Eu acho isso massa. Capítulo 2, versículo 24. E ouviu Deus o gemido e lembrou-se Deus do concerto com Abraão, Isaac e Jacó. Deus disse, não posso deixar esse povo na mão, não. Não vou abandonar esse povo, não. Porque eu sou fiel à aliança que eu faço. Eu tenho aliança com alguém lá atrás, que a esse povo abençoaria. Recebe esta palavra nesta noite.
Ixi, socorrer, senão não dá tempo. Além de Deus fiel às alianças, Deus se apresenta e diz assim, versículo 7, e disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, porque no meio da crise, Deus vê. Vou repetir. No meio da crise, Deus vê. Moisés, eu tenho visto atentamente, porque todos olham, mas só Deus vê. No meio da crise, Deus está nos observando. No meio da crise, Deus está vendo o que é que o poder legislativo e o poder executivo desta nação está fazendo nas tramamóias, nas madrugadas, nos gabinetes, tentando armar cilada, porque o negócio é contra a igreja. Eles querem parar a marcha da igreja. Eles sabem, aqui não vou pensar como político, tá? Mesmo não sendo antipolítica, mas não vou pensar como político agora. Eles sabem que o resultado do que está aí no poder executivo do Brasil, o presidente Jair Messias Bolsonaro, foi a igreja quem definiu esta eleição. Então o negócio vamos parar, vamos travar esse povo, porque esse povo está se multiplicando. Só da Assembleia de Deus são 15 milhões de membros no Brasil, sem contar os congregados. Tem que parar esse povo, tem que fazer alguma coisa. Vamos fazer as leis, mudar as leis nas ocultas. Mas escuta, Satanás, a igreja não para. A igreja é como um exército com bandeira que marcha nesta terra triunfante. Tenho visto atentamente. Deus está vendo tudo atentamente. E as reuniões ocultas, Deus está vendo tudo. E os falatórios, Deus está vendo tudo. E as armações, Deus está vendo tudo. Eu estou vendo tudo. Eu estou vendo tudo. Gênesis 16:13 diz assim: Tu és Deus que vê. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, o Samuel disse assim: o Senhor não vê como o homem vê. Ele não vê como o homem vê, mas significa dizer que ele vê. O livro do salmista, Salmo 33, versículos 13 e 14, o texto diz assim: o Senhor olha desde os céus. Significa dizer que Deus não olha de baixo para cima, Deus olha de cima para baixo, porque acima de Deus não tem nada acima dele. Acima de Deus não tem nada para ele olhar para cima. Ele só pode olhar para baixo, porque ele está em cima. E quem está em cima pode. Quem está em cima vê. Quem está em cima domina. Quem está em cima decreta. Quem está em cima organiza. Quem está em cima fere, mas sara, mata e não vai preso. O Senhor olha desde os céus e está vendo todos os filhos dos homens, e da sua morada contempla todos os moradores da terra. Nada, absolutamente nada foge do golpe de vista de Deus. Deus vê tudo. No meio da crise, Deus está vendo o teu sofrimento. No meio da crise, o Senhor viu lá que o nome para ser cortado não era o seu. Aí alguém foi lá e colocou o seu nome. Não era o seu nome para ser cortado na empresa, na demissão. Deus viu aquilo lá. Deus viu aquela oportunidade que era para você, mas alguém foi lá e colocou uma pedra. Deus viu tudo isto, e na hora certa Deus vai dar a devida paga, porque os seus olhos estão olhando para a terra como chama de fogo, e ele não erra. Deus viu, e eu vou encerrar, porque se deixar a gente vai para
depois eu não quero que a igreja seja processada. Deus se apresenta como Deus de todas as gerações, fiel a todas as gerações. Deus se apresenta como Deus que vê. Aí Deus diz no meio da crise, eu me apresento com a outra credencial. Qual é, Senhor? Eu sou o Deus que, além de ver, eu ouço. Onde é que o senhor achou isso, pastor? Versículo 7, é que está na Bíblia. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido, vou repetir, Deus ouve, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores. Deus vê e Deus ouve. Deus vê e Deus ouve. Deus vê. Alegre o coração, vai. Alegre esse coração tristonho que entrou aqui hoje preocupado. Recebe essa palavra em nome de Jesus Cristo. No meio da crise, no meio da pandemia, no meio do problema, Deus vê, e no meio do problema, Deus ouve. O salmista no Salmo 6, verso 9, ele disse assim: o Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Ainda no livro dos Salmos 116, verso 1, o salmista, na mesma perspectiva teológica, ele diz assim: amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz, e ouviu a minha súplica. Deus ouve. Ele ouve você, quando você coloca o travesseiro na cabeça, porque a vontade é de gritar. Já passou por isso, não já? E aí para o marido não acordar, para a esposa não acordar, para não incomodar os filhos ou alguém em casa, aí você prende assim, e tapa a boca e grita, o som fica abafado, porque a alma está tão amargurada, que a vontade é de dar um berro, e dizer: Deus, cadê o Senhor? Vem cá, senão eu vou morrer. Até aquele som abafado, Deus está ouvindo. E quando até você não consegue dizer uma palavra sequer, a mente não funciona tão bem assim, não consegue juntar palavras para montar frases, letras para montar frases e dizer alguma coisa para Deus, e só sai gemido. Aí o Espírito Santo, até nesse momento, te ajuda a orar, interpretando esses gemidos, e Deus vai ouvindo, Deus vai ouvindo, Deus vai ouvindo, Deus vai ouvindo, e na hora certa Deus responderá no meio da crise. No meio da crise, Deus conhece os detalhes. Aleluia. No meio da crise, Deus conhece os detalhes. Versículo 7. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci. Olha para cá. A expressão aqui no hebraico, conheci, é conhecer com profundidade. Não é um conhecer abstrato, não, irmão. É um conhecer concreto, nos detalhes. Deus estava dizendo: eu daqui dos céus, estou conhecendo, prescrutando, analisando, tirando a raiz quadrada de tudo isso aí. Eu estou enquadrando tudo isso aí. Eu conheço cada detalhe do clamor de vocês, do sofrimento de vocês, das lágrimas de vocês, o que foi dito por vocês, o que não foi dito por vocês. Eu conheço cada detalhe. Por causa disso, e aí eu encerro o versículo de número 8. Deus diz assim: eu desci. Diga comigo, tem hora? Não, fala forte, vai. Tem hora que Deus desce.
Deus diz assim: portanto, desci. Você vai encontrar na Bíblia vários textos dizendo que Deus está sentado num alto e sublime trono. Por exemplo, Isaías capítulo 6, e o seu séquito enche todo o templo. O texto de Apocalipse capítulo 5, versículo 13, diz que Deus está sentado num alto e sublime trono. Ele está lá em cima no seu trono de glória. Mas tem hora que começam a mexer com a igreja, tem hora que começa a mexer com Adailto, tem hora que começa a mexer com o Enivaldo, não é assim? Tem hora que começa a mexer com o Tony, e vai mexendo com um, mexendo com o outro. Aí papai diz: opa, está na hora, não vou mandar nem anjo, não vou mandar nem arcanjo, não vou mandar ninguém, eu vou pessoalmente resolver a parada. E quando Deus desce, Deus entra, e quando Deus entra, Deus arrebenta, irmão. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios. Olha que coisa maravilhosa, fechei a Bíblia. Portanto, eu desci, diz o Senhor, com um propósito. Qual é o propósito? Para fazer subir. Deus estava dizendo: eu estou descendo para exaltar, estou descendo para fazer subir, estou descendo para fazer honrar, estou descendo, estou descendo para fazê-lo subir. Fazê-lo aqui é o povo, tá? Fazer o povo subir daquela terra. Há uma terra boa e larga, há uma terra que emana leite e mel. Deus estava dizendo: da crise eu vou tirar vocês, do sofrimento eu vou tirar vocês, e vou exaltá-los nesta terra. Aleluia. Se prepare, recebe esta palavra. Eu não sou pregador de autoajuda, e vocês sabem disso, mas a veia profética está pulsando hoje. Quem acreditar no que eu estou dizendo pela Bíblia vai receber algo poderoso de Deus ainda esta semana. Recebe esta palavra, te prepara para receber surpresas da parte de Deus. Todo esse tempo de humilhação, Deus anotou tudo, e Deus está descendo para fazer você subir. Vão olhar para você e vão se surpreender. Como assim, pastor? No meio da crise, no meio da crise, no meio da crise, porque a crise é o palco de Deus para realizar grandes coisas, coisas extraordinárias. Receba esta palavra, receba esta palavra. Existe a crise, existe o homem, mas existe o Deus que está acima da crise. Oh, levante as suas duas mãos para adorar a Deus pela certeza profética desta palavra que acabamos de ouvi-la. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Fica de pé, por gentileza. Irmão Anivaldo, eu tenho conversado com alguns empresários crentes, e eles dizem assim para mim: eu nunca cresci tanto no meio da crise. Eu tenho recebido, irmão, bênçãos da parte de Deus. Os irmãos sabem que eu sou pregador itinerante. Eu sou aquele boi que vai trabalhando e do trabalho vou me alimentando, né, Dailton? Nós somos assim. As agendas no Brasil fecharam. 1 ano sem agenda. Comecei a trabalhar tem 3 meses. Mas antes de trabalhar, eu nunca desfrutei de tantos milagres na minha vida no meio da crise, como eu desfrutei durante o início da pandemia. Era feira chegando em casa, o Satanás usou um grupo de estelionatários, roubaram meu carro, fiquei a pé um tempão. Aí no meio da crise, Deus me dá um carro, na crise. Dê glória a Jesus, vá. Como é que é isso? É porque no meio da crise Deus se manifesta. No meio da crise, Deus está dizendo: eu estou com você. E não recebe essa palavra, vai. Eu orei por você hoje, dizendo: Senhor, aplica essa palavra no coração do povo. No meio da crise tem uma porta aberta.
Como disse Cléber Lucas, se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Mas Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Senhor, humildemente em tua presença nós nos colocamos para dar-te glória, louvores. Exaltamos o teu nome, porque o Senhor falou conosco face a face, mais uma vez. Aqui está a tua igreja, aqui estão os teus obreiros, que também estão participando deste momento de crise que assola todo o mundo. Mas nós cremos, como o texto que foi exposto, que o Senhor está nos ouvindo durante esta crise. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor está vendo todas as coisas. Glória a Deus. E que o Senhor continuará fiel hoje, como o Senhor sempre foi fiel nas gerações passadas. Nós cremos que o Senhor está descendo. Aleluia! E algo poderoso vai acontecer nesta terra, para a glória do teu nome. Peço a tua bênção uma vez mais, sobre toda esta igreja, sobre todos os pastores da tua igreja, os evangelistas, presbíteros, diáconos, auxiliares, as tuas filhas e filhos. Nos dê, Senhor, força, resiliência, capacidade de entendermos que o Senhor está trabalhando, mesmo no meio da crise. Louvado seja o teu nome para sempre. Em nome de Jesus. Oramos ao Senhor e te agradecemos. Amém.